Fala pessoal, eu fui assistir Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, a adaptação de 2025. E aí, acha que vale o ingresso? Será se eu gostei? Foi bom ou ruim? Fica aqui que eu vou te contar tudo que eu achei sobre esse filme já já. Bom, esse filme ele é uma continuação direta do primeiro filme de 1997. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado é um slash cult. E é um gênero que eu gosto muito, então eu tava mega ansioso para ir assistir esse filme. Esse gênero de assassinato é um gênero que eu gosto muito, sabe? Eu sempre fico curioso para saber quem é o assassino no final, né? Que esse tipo de filme tem essa característica. Então eu fui assistir com essa expectativa alta. Eu tenho percebido uma leva nova de filmes slash, né? Desde Rua do Medo, que a Netflix fez, né? Ela meio que trouxe esse gênero de volta à tona. Né? Total que a gente teve Pânico 5, Pânico 6... E agora Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado também de volta. Então, meio que eles estão tentando trazer franquias clássicas com um tom novo. E aí, só que nesse filme aqui, cara, de verdade eu fiquei decepcionado. Pra mim, cara, de verdade é um dos piores filmes que eu já assisti esse ano. Esse filme, ele tenta criar um clima de tensão e de drama que geralmente tem os filmes slash, né? Mas nesse caso aqui, ele falha de forma categórica, porque ele não consegue trazer isso, sabe? Você não tem impacto durante o filme, então você não tem essa tensão clássica. Eles até tentam fazer uma coisinha ali e aqui, mas você não sente, sabe? E eu fiquei realmente triste, né? Porque eu tava realmente com expectativa lá em cima pra assistir esse filme. E ele me decepcionou absurdamente, assim, de um nível que eu não tinha me decepcionado esse ano ainda com nenhuma obra cinematográfica, né? Eu achei, assim, que eles tentaram fazer uma coisa meio Pânico 6, sabe? Só que esse filme ele não tem o mesmo peso e a mesma pegada que Pânico 6 tem, sabe? Porque Pânico 6 é um slash excelente, sabe? Ele tem drama, tem clima de tensão, tem mistério. E esse filme não, sabe? É tudo muito na cara, é tudo muito entregado. Agora eu queria comentar uns pontos aqui com vocês, que é em relação a alguns elementos do filme, né? Uma coisa que eu gostei, assim, já de cara, assim, que não é... Nem tudo é 100% ruim, né? São as trilhas sonoras. Eu acho que esse filme tem boas trilhas sonoras, né? Eles se encaixam bastante ali no clima que o filme tenta criar. Mas também é extremamente desaproveitado as trilhas sonoras. Apesar de boas e bem colocadas, é a única coisa boa que esse filme tem. Agora falando assim de roteiro e de personagem, né? Cara, os personagens desse filme aqui são totalmente esquecíveis. Desde o primeiro ato até o terceiro ato ali no final, eu não consegui me importar com ninguém. Porque o filme, o roteiro é tão ruim que ele não te dá tempo de tu criar empatia pelos personagens, sabe? Você não consegue se importar com ninguém ali. Porque meio que eles tentam criar um clima ali, uma tensão para que você tenta criar um pouco de empatia ali com os personagens. Só que os personagens são tão ruins, tão mal aprofundados e tão mal desenvolvidos que você não cria nenhum tipo de empatia por eles. Então, quando acontece deles morrerem, né, no filme, cara, é só mais um personagem ali esquecível que morreu, entendeu? Então, eu acho que esse filme ele falha muito nessa parte, sabe, de criar tensão e de criar profundidade para os personagens para que a gente possa se importar com eles, porque a graça de um gênero slash é você criar empatia pelo grupo ali, né? E você começar a se importar com ele para que quando chega a acontecer alguma coisa, você se importar com o personagem. E nesse caso não, eles até tentam, sabe? Eu senti ali um esforço no roteiro para tentar fazer isso, só que não pega, entendeu? Não pega, é muito mal desenvolvido e muito mal feito o roteiro desse filme. E pessoal, eu tentei, cara, eu tentei gostar desse filme, de verdade. Eu falei, não, eu vou assistir, mas vou de mente aberta, porque eu acho que essa nova leva de filmes slash, né, vai ser bom, porque eu tava com a expectativa que fosse um filme nível Rua do Medo da Netflix, sabe, que é um slash maravilhoso. E cara, isso só fez aumentar minha frustração quando eu saí do cinema, né? Enfim, outro ponto que eu queria levantar aqui, cara, é uma das coisas mais importantes de um filme slash, é a forma como eles vão construir ali os assassinatos. E cara, nesse filme, até isso eles conseguiram errar, sabe? O que é o mais importante. A forma como eles constroem as cenas ali dos assassinatos é muito ruim, cara, porque tipo é tudo muito previsível. Você já espera que o personagem vai fazer isso e aquilo. Até tem uma ou outra cena ali que eles tentam inovar,
fazer uma coisa diferente, né? Que eu senti ali mais ou menos ali no primeiro ato ali do filme. Só que nem isso conseguiu convencer, né? Sabe? Que é uma coisa que já tá até no trailer, entendeu? Os caras meio que já entregaram isso. Mas fora isso, cara, as mortes são esquecíveis, entendeu? Não é aquele filme que te marca. E, cara, até isso, mano, que não tem como errar, os caras conseguiram errar, velho. Isso me deixou muito... outro ponto aqui que eu queria levantar com vocês é a questão do suspense e o clima todo do filme. Eu já tinha comentado com vocês que eles tentaram criar uma atmosfera ali de mistério e um clima mais pesado pro filme. Só que não vinga, mano. O roteiro é muito ruim, o roteiro não ajuda. Não só o roteiro ser muito ruim, a atuação da galera também é horrível, cara. A única personagem, assim, pra mim, que se destacou, assim, que teve uma atuação da hora, foi a Lourinha, que é basicamente a protagonista, né? Os outros, mano, são totalmente esquecíveis, sabe? Tipo, acontece as coisas com eles e você nem se importa, tá ligado? Parece que eles não têm presença no filme. A única coisa que eu acho que foi legal nesse filme foi o Killer, que eu vou chamar de Killer, né? Que é o assassino desse filme, né? Ele tem uma caracterização muito legal, isso eu não posso negar, tá? Eu acho muito legal aquela estética da capa de chuva e ele usar um gancho. Mas, cara, é só isso mesmo. Porque quando ele aparece ali, não tem aquele clima de tensão que tem nos outros filmes slash, sabe? Quando o roteiro é bem construído ali pra criar aquela tensão, pra quando acontecer o que tem que acontecer, ser legal. O filme ele tenta muito, só que ele não consegue, entendeu? Ele não consegue porque a construção dos outros elementos ali que estão em cena ou que aconteceram antes no filme não coopera pra quando isso vai acontecer, entendeu? E isso me frustrou e também me deixou puto. Como é que os caras conseguem errar numa das coisas que é mais importante nesse tipo de gênero de filme, sabe? E é uma franquia que já teve várias tentativas, né? Tem 2 filmes, tem uma série e agora tem meio que esse reboot, né? Então, tipo, os caras conseguiram errar de novo, mano. Então, eu achei muito ruim esse filme, cara. Muito ruim mesmo. Vamos lá para outro ponto aqui que eu queria levantar. Esse filme aqui, ele bebeu muito da fonte do Pânico 6, né? Que foi meio que o reboot da franquia lá, acho que, se eu não me engano, em 2017. Então ele tenta fazer as outras coisas que outros filmes e outras franquias fizeram, né? Trazer personagens clássicos dos primeiros filmes, né? Pra ser reaproveitado aqui. Só que, cara, eles são muito mal aproveitados aqui. Até tem um que ele é extremamente importante para a história do filme, entendeu? Ele constrói a narrativa e o enredo do filme. Só que assim, cara, ele é muito ruim, pô. É muito mal aproveitado. Porque assim, quando vem a revelação, né, que esse personagem ele é importante para a história, quebra totalmente a imersão, entendeu? Ele é ruim de atuação, não tem profundidade. Cara, horrível, horrível. E calma que ainda tem mais uma coisa aqui que foi o que me deixou mais puto com esse filme e extremamente chateado quando eu fui assistir. Enfim, a atuação do filme é ruim, os personagens são esquecíveis. A única coisa boa que tem só é a trilha sonora e a caracterização ali do Killer, né? Fora isso, não tem nada de aproveitável nesse filme. Ah, e também um ponto positivo, né? Eu tenho que dizer que a dublagem tá muito boa, tá? Os dubladores mandaram bem. Então eles conseguem passar a emoção e a dublagem tá incrível, viu? A dublagem tá muito boa. Então se você vai assistir, mesmo depois de tudo que eu falei aqui, assista dublado, vai valer a pena, viu? Pela dublagem, tá? Não pelo filme, mas sim pela dublagem. Enfim, e eu queria concluir aqui tudo com mais uma coisa só que eu tenho que falar sobre esse filme. Que ali é o último ato ali do último filme. Sabe, cara, eu achei de uma forçação de barra, sabe? Horrível, cara. Horrível, uma forçação de barra horrível. Porque você tem toda uma construção ali, né? Porque quem tá acostumado com filme slash, sabe que sempre o ápice do filme, pra mim pelo menos, né, é a revelação de quem é o killer. Então, quando chega ali no ápice, no ato final, né, que tem a revelação do killer, é frustrante. Porque, tipo, a motivação do killer, né, é nada com nada, entendeu? A motivação dele é besta, não tem... além da motivação dele ser besta, não tem narrativa e nem criação ali pra sustentar aquilo que fez ele fazer tudo que ele fez no decorrer do filme, entendeu? Aí, beleza.
passa tudo lá sobre o Killer, né? Tem a revelação e tal. E chega o ato final, o final mesmo do filme. Cara, aquela cena final ali, cara, eu achei de uma forçação de barra que quebrou a minha imersão bem ali e quebrou totalmente o filme ali, pra mim, naquele final, entendeu? Não que eu seja contra nada, entendeu? Quando você for assistir o filme, você vai entender o que eu tô falando. Então, quando você terminar de assistir o filme, você volta aqui e comenta, tá? O que eu tô falando aqui, que eu não quero dar spoiler nesse vídeo. Mas aí, cara, não precisa, mano. Não precisa ter essa forçação de barra, sabe? O filme poderia ser melhor se ele não tivesse aquele final. Achei aquele final horrível, horrível. Todo mal construído e de um mau gosto assim, cara, que acabou com toda a imersão do filme, entendeu? Enfim, concluindo aqui, não vale a pena ir pro cinema, tá? Não gaste o seu dinheiro com ingresso. Se você ficou curioso por causa do meu review, espere sair no streaming, tá? Em algum serviço de assinatura aí no streaming. Não alugue, não compre esse filme e assista quando ele estiver disponível em algum stream de graça e no dia que você tiver com tempo livre e nada pra assistir, tá? Enfim, foi isso que eu achei do filme, tá? Espero que vocês tenham gostado do meu review. Agora eu quero saber a opinião de você. Você já assistiu Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado? Comenta aqui embaixo o que é que você achou. Concorda com o que eu falei? Discorda? Enfim, vamos conversar aqui e eu quero saber a sua opinião. E não esquece, tá? Dá uma volta aí no canal, tem vários vídeos, vários reviews, com certeza vai ter um que você vai gostar. E eu acho que vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, fui!